Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Dando continuidade aos comentários das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, nós hoje iremos falar sobre a lição de número 11, que traz por título Jesus e a Bíblia. Jesus e a Bíblia. Nós estamos comentando uma série de lições nesse trimestre de uma revista específica, que é a revista da Igreja Assembleia de Deus no estado de Roraima, cujo o nosso pastor-presidente é o pastor Isamar Pessoa Ramalho, e o comentarista da lição é o pastor Antônio Lima, juntamente com a sua esposa, a missionária Daniele Lima. E nós estamos com esta lição maravilhosa, né, que nós estamos comentando aí toda semana, uma lição nova, e hoje nós estamos na lição de número 11. Nós temos uma playlist onde temos um curso básico de teologia, inteiramente gratuito para você, um curso que está em andamento com 20 disciplinas, onde você pode aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, tá bom? Lá tem diversos temas das disciplinas de um curso básico de teologia, e eu tenho certeza que você vai gostar. E com PDF gratuito, tá bom? Sempre no último vídeo da disciplina, um PDF inteiramente gratuito para você poder baixar, ok? Então, vamos à lição, a lição de número 11. E como de costume, conteúdo disponível para você na descrição do vídeo, onde você pode fazer download gratuitamente e você pode usar como subsídio para pesquisa, distribuir para os seus alunos, para os seus professores, você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, mas está à sua disposição. Ok? Como de costume, vou compartilhar aqui a tela, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Jesus e a Bíblia. Jesus e a Bíblia. Esta é a nossa lição de hoje, que nós iremos estudar. Jesus tem tudo relacionado à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está relacionada a Jesus e Jesus à Bíblia Sagrada. Se tirar Jesus da Bíblia Sagrada, ela se torna como qualquer outro livro qualquer, porque a Bíblia Sagrada ela revela o plano divino através dos séculos e revela quem é Jesus Cristo, o grande plano de redenção de Deus em prol da humanidade. Então, praticamente essa lição, ela fala-nos sobre uma cristologia, né, que é uma doutrina que está enquadrada aí dentro de uma grade de um curso básico de teologia. E nesta lição estudaremos a relação de Jesus com a Bíblia Sagrada, sua divindade e humanidade. Essa doutrina é chamada de cristologia, assim como afirmou o nosso comentarista, né, e de grande extensão esse tema, mas iremos destacar pontos que julgamos ser necessários. Essa disciplina, Cristologia, ela é uma disciplina muito grande. Seria bom se nós tratássemos realmente dessa disciplina em um trimestre inteiro, como o propósito é transmitir ou formar os professores e os alunos dentro de uma perspectiva de um curso básico de teologia. Cristologia não pode faltar dentro desta grade, tá bom? É algo que eu entendo que é de suma importância, as bases doutrinárias aí da nossa fé cristã sobre Cristo, né? Cristologia, o estudo sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo e a Bíblia. E para começarmos, nós temos que entender aí esta relação, né? O Antigo Testamento e a obra de Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em especial o Antigo Testamento, nós encontramos inúmeros símbolos e referências de Jesus ao longo do desenvolvimento literário do Antigo Testamento. Tem um livro muito bom chamado Sombras e Tipos e Mistérios da Bíblia, da editora CPAD,
que nos falam exatamente sobre as simbologias, sobre as figuras e os tipos humanos e não humanos de Jesus, que estão espalhados por todo o Antigo Testamento. Então, nós encontramos esta imagem de Jesus Cristo dentro dos símbolos e das figuras que compõem as narrativas do Antigo Testamento. O tema central da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Em todos os livros da Bíblia Sagrada, você vai encontrar uma menção a respeito de Jesus, sendo ela uma menção direta ou indireta sobre a pessoa de Jesus Cristo, trazendo, destacando as suas qualidades na sua humanidade, né, da sua pessoa, a sua simplicidade, a sua humildade, a sua fidelidade, ou as suas funções ministeriais, tanto funções ministeriais que foram exercidas no seu período em que ele esteve aqui na Terra, quanto uma simbologia do seu domínio eterno, né, dentro das questões escatológicas. Então, nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Os profetas do Antigo Testamento, sendo usados por Deus, anunciavam a chegada do Messias, mesmo não tendo total conhecimento de como se daria, mas havia uma esperança que permeava os corações naquele tempo. É interessante nós lembrarmos o quê? Que a esperança de um Messias, sempre existiu. Essa perspectiva da chegada de um Messias não era algo particular apenas do povo judeu, do povo de Israel, tá bom? Nós encontramos também documentos antigos, como dos egípcios, da Babilônia, e espalhados por outras nações, documentos estes que mostram a expectativa da chegada de um grande líder mundial, que acredita-se alguns estudiosos da Bíblia, que são mais voltados à área da escatologia, que quando o anticristo surgir, a sua aceitação seria, um dos motivos da sua aceitação seria exatamente essa perspectiva mundial a respeito da vinda de um grande líder mundial. Mas a Bíblia faz menção ao reino de Cristo Jesus como um reino mundial, que ele governará e reinará acima de tudo e acima de todos. Essa perspectiva ainda existia até mesmo nos tempos de Jesus. Nós podemos ver quando aquela estrela, né, surge nos céus, e os reis magos, que a Bíblia não diz que eram 3, né? Baseia-se que eram 3 exatamente pelas quantidades de presentes que deram ao menino Jesus, né, que é o ouro, o incenso e a mirra, e acredita-se que eram 3, mas a Bíblia não diz que eram 3, e eles foram guiados por uma estrela, e que essa orientação celeste, né, dos corpos celestes, deduziu o surgimento de um grande líder, o nascimento de um grande líder. Essa perspectiva já era esperada dentro das outras nações também. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam a respeito de Jesus como Messias, mas eles não tinham completa orientação e discernimento como seria e de como se daria isso, né? Mas mesmo assim eles eram usados por Deus para enfatizar o plano de Deus e trazer esta esperança ao povo. Dentre tantos os profetas que nós temos no Antigo Testamento, nós encontramos o profeta Isaías como um dos profetas do Antigo Testamento, ou seja, o maior dos profetas do Antigo Testamento, que maior não por ser espiritual, né, bem mais espiritual que os outros, de maneira alguma, mas já falamos isso aqui em aulas anteriores, mas pela extensão do seu ministério profético. Isaías, ele profetizou, o seu livro compõe 66 capítulos, né? Alguns estudiosos acreditam que o livro de Isaías seja uma pequena resumo da Bíblia Sagrada, um pequeno resumo da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia contém 66 capítulos, 66 livros, né?
e o livro do profeta Isaías também possui os seus 66 capítulos, e a literatura profética de Isaías, ela se divide tanto no período em que Isaías viveu, quanto no período em que Jesus veio, quanto no período que ainda virá a respeito do reino milenal de Jesus, do reinado eterno de Cristo. Então, o livro do profeta Isaías, ele é um livro que mais fala sobre a vinda de Jesus. Não é à toa que ele é conhecido como profeta messiânico, com inúmeras profecias sobre Jesus, né? Uma das grandes profecias sobre Jesus é Isaías 53, que alguns intérpretes da Bíblia, alguns céticos, melhor dizendo, né, não atribui a Jesus o capítulo 53 de Isaías, porque eles alegam que ali não se fala diretamente a respeito de Jesus. Mas a grande maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada que nós conhecemos, eles interpretam uma das grandes passagens sobre a característica ministerial e da personalidade do Messias, exatamente Isaías 53. O livro de Isaías, em toda a Bíblia Sagrada, menção sobre a bendita esperança de salvação. No livro de Isaías nós encontramos essa bendita esperança, não só no livro de Isaías, mas nós encontramos desde Gênesis, né, que é o proto-evangelho, né, que é a primeira menção a respeito do Salvador da humanidade, que é Gênesis 3:15, que é a primeira menção que Deus faz sobre um Salvador, né, aquele que iria trazer salvação à humanidade. E encontramos ali também Malaquias 4:2, que nos fala sobre o sol da justiça. Em todas as Bíblias, em todos os livros da Bíblia Sagrada, nós encontramos menção sobre Jesus. É como aquilo que eu falei anteriormente, através de símbolos ou figuras, direto ou indiretamente, Jesus é mencionado de alguma forma, de alguma maneira, de algum símbolo que nos traz uma verdade espiritual sobre a vida, ministério, personalidade, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, nós encontramos essa particularidade no livro do profeta Isaías, que também faz parte aí de um estudo sobre cristologia, né? Então, é muito importante nós destacarmos esta questão. Nós encontramos também, nosso comentarista, ele faz a menção aí, né? Ao longo do ministério de Jesus, é possível constatarmos os cumprimentos das profecias do Antigo Testamentários, né? Em cada passo dado por Jesus. Grande verdade é esta, dentro da área da teologia, porque nós encontramos as profecias espalhadas por todo o Antigo Testamento e que nós encontramos essas profecias relacionadas à vida, a ministério, à morte, ao sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, e vida nas questões futurísticas, né? Como se trata de escatologia. Nós encontramos todas estas menções espalhadas ao longo do Antigo Testamento, promessas, mensagens, profecias profetizadas através dos santos homens de Deus do Antigo Testamento. Eu quero destacar aqui o Evangelho segundo Mateus. Por que o Evangelho segundo Mateus? Nós encontramos um grande número de menções de fatos e profecias do Antigo Testamento sendo cumpridos em Jesus, sendo concretizados em Jesus. Mateus, como já aprendemos, né, que Mateus escreve para os judeus, e sendo assim, nós entendemos o quê? Que o pensamento de Mateus, o pensamento literário que Mateus utiliza para escrever o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a sua perspectiva literária, segundo o que ele pesquisou, o que ele analisou, o que ele viu, né, o que ele colocou ali, ele usa por diversas vezes a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta fulano de tal.
nós encontramos muitas menções desta expressão no livro do Evangelho de Mateus, né? Nós encontramos. Por quê? Porque a narrativa literária do Evangelho de Mateus é uma narrativa que foi escrita para os judeus com a intenção de mostrar que aquele homem simples, humilde, né, na Palestina, caminhando, realizando milagres, prodígios, maravilhas, que aquele era o homem tão esperado para a nação de Israel, que era o Messias tão esperado. Então, por isso que Mateus, na sua construção literária, ele utiliza muito essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E quando nós vamos olhar a referência, nós vamos encontrar a referência exatamente no livro do profeta Miqueias, no livro do profeta Malaquias, no livro do profeta Isaías. Nós vamos encontrar diversas profecias se concretizando na vida de Jesus no evangelho que Mateus escreve. Então, é essa particularidade do evangelho de Mateus, por isso que o evangelho, segundo Mateus, ele é colocado dentro da organização da nossa Bíblia, da Bíblia que nós possuímos, ele é colocado como o primeiro evangelho dentro da narrativa do Novo Testamento. Exatamente por causa desta particularidade, porque ele faz uma ponte do Antigo para o Novo Testamento, mostrando que tudo aquilo que estava relacionado a nascimento, a vida, ao nascimento, o crescimento, a vida de Jesus, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor está contido no Antigo Testamento e foi concretizado na vida do Senhor Jesus, como um cumprimento da profecia. Ou seja, Mateus estava querendo mostrar para o seu povo, para a sua nação, que aquele homem era exatamente o homem que Isaías havia profetizado, que Malaquias havia profetizado, que Miqueias havia profetizado, e que aquelas profecias do Antigo Testamento lançava luz em Jesus, né? Então nós encontramos essa particularidade no Evangelho segundo Mateus. Um outro fato interessante, quando nós analisamos a questão da Bíblia Sagrada, isso vai até de confronto com algumas ideias que muitos, até mesmo crentes protestantes, que o Antigo Testamento não presta mais, não existe mais, não é para ser usado, né? Que a lei já não existe mais. Não, Jesus não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir a lei. No que diz respeito, no que se diz relacionado a ele. O que nós temos que entender, as profecias e as leis relacionadas à vida e ministério de Jesus foi cumprido em Jesus. Jesus cumpriu a lei esta que estava relacionado ao seu nascimento, ao seu batismo, à sua vida pública e ministério. Jesus cumpriu à risca todos os costumes, os preceitos, as questões sociais da sua época. Jesus cumpriu, Jesus viveu toda a lei que era relacionado à vida e ministério de Jesus, repito, sendo ele nascimento, batismo, vida pública e ministério, Jesus cumpriu. As leis que não lhe dizia respeito, ele apenas confirmou, citando a veracidade do Antigo Testamento. João capítulo 5, versículo 39, João 5, 46 e 47, comentarista da nossa lição, ele destaca aqui e diz, Jesus disse, porque se vós crescem em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como creais nas minhas palavras? Quando nós lemos Lucas 24, 44, nós encontramos Jesus enfatizando a veracidade do Antigo Testamento, dizendo,
era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nas profecias e nos salmos. Quando nós olhamos João 5,39, ele diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, tudo que era relacionado à vida de Jesus, Jesus cumpriu integralmente diante da lei de Deus. O seu nascimento, o período da sua circuncisão, a festa que Jesus foi, né? Todo relacionado ao seu convívio, né? A cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah. Eu acredito no nosso canal aí tem algo relacionado sobre isso, os anos perdidos de Jesus, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade, ou dos 0 aos 12, dos 12 aos 30 anos de idade. Tem um vídeo aí explicando algumas coisas que provavelmente Jesus tenha feito. Então, o que nós dizemos é o seguinte, que Jesus ele cumpriu toda a lei relacionado ao seu nascimento, ao seu batismo, à sua vida pública e ao seu ministério. Todas as profecias relacionadas a essas áreas da sua vida, que se enquadravam dentro das leis e dos costumes da sua época, Jesus cumpriu, Jesus realizou. E as demais que não estavam relacionados a estas áreas, Jesus apenas confirmou, citando a veracidade do Antigo Testamento. Ah, professor, então você está dizendo que Jesus não cumpriu toda a lei. Exatamente, Jesus não cumpriu toda a lei do Antigo Testamento. Até porque existiam leis relacionadas ao casamento. Se eu disser que Jesus cumpriu todas as leis do Antigo Testamento, então eu tenho que procurar onde que Jesus casou, né? Porque para eu dizer que Jesus cumpriu todas as leis do Antigo Testamento, então está incluído também as questões do casamento, a lei em questão da negociação de terrenos, né, de compra, venda, de libertação de escravos. Então, existia leis que não se enquadravam dentro da vida do batismo, vida pública, ministério de Jesus. Mas Jesus, ele confirmou essas leis, as veracidades dessas leis, citando o Antigo Testamento como verdade, a Torá, as leis, os profetas e os salmos. Quando Jesus faz isso, ele traz a veracidade de todo o Antigo Testamento como lei e mandamento da parte de Deus. As leis que cabiam a Jesus a cumprir sobre a sua vida, Jesus cumpriu. Jesus viveu da maneira que a lei de Deus determinava que viesse a viver. Então, estas são as particularidades. Jesus cumpriu. Nós encontramos profecias que se concretizam em Jesus nos evangelhos, profecias estas que nós encontramos no Antigo Testamento, em especial no livro do profeta Isaías. Encontramos no Evangelho segundo Mateus várias vezes a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, fulano de tal, né? Para que se cumprisse. Quando nós vamos olhar, é uma profecia do Antigo Testamento, é algo que foi mencionado no Antigo Testamento, que Jesus não veio abolir a lei, pelo contrário, ele veio cumprir a lei, e ele cumpriu a lei que era relacionado à sua vida e ministério, e ele confirmou as demais leis que não tinham relação com a sua vida, com o seu ministério, com a sua vida pública. Então, ele confirmou essas leis citando o Antigo Testamento. Citando o Antigo Testamento. Então, estas são algumas particularidades da questão dessa relação de Jesus e as Escrituras, de Jesus e a Palavra de Deus, de Jesus e a Bíblia Sagrada. Nós encontramos também, na nossa lição, a divindade de Jesus no Novo Testamento. Temos que ter em mente o seguinte: no Antigo Testamento era apenas uma profecia, era apenas uma expectativa, era apenas promessas sobre a vinda do Messias. No Novo Testamento,
é a concretização destas profecias, desta esperança, destas promessas que se concretizam na vida de Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14, está um grande texto que nós conhecemos, né? Core salteado. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Alguns céticos vão desmerecer esta questão deste versículo de Isaías 7,14, exatamente por causa do vocábulo hebraico virgem que se encontra ali, que algumas variantes, alguma raiz dessa palavra hebraica não diz exatamente que era uma virgem, que foi daí que exatamente surgiu a mariolatria, né? A ideia da adoração a Maria, e que essa doutrina de Maria, que o catolicismo até hoje venera, né? Que eles têm até hoje essa questão. Mas nosso foco aqui não é na questão dos céticos, até porque, na realidade, a gente precisa aprender um pouco sobre isso para defender a nossa fé, né? Não basta só engolirmos de boca adentro, né? E não pesquisarmos, tá bom? Mas o que nos importa aqui, por enquanto, é a expressão, esse vocábulo Emanuel, que é um vocábulo hebraico, Emanu, né? Composto pelos elementos Imanu, que significa conosco, e El, que quer dizer Deus ou Senhor. Ela é composta por essas duas palavras aí do texto hebraico, né? O El, que é exatamente uma expressão que significa Deus ou Senhor, e é exatamente esta expressão que quer dizer Deus conosco, mostrando dentro da teologia mais conservadora, que é essa nossa teologia, a mais conservadora, que Jesus Cristo, ele era um ser divino, era Deus, né? Ou seja, a divindade do Senhor Jesus. Essa expressão, Deus conosco, atribuída a Jesus, nos mostra que Jesus não era apenas homem, mas também Jesus compactuava dessa natureza divina. Não podemos esquecer que Jesus cresceu como qualquer outra criança. Ou seja, se Jesus era homem, ele nasceu, né, como todo ser humano nasce, né, ele nasceu. Uma coisa que diferenciou Jesus foi acerca da concepção de Maria, né, que Maria não ficou grávida de Jesus através de um ato íntimo entre Maria e José, mas foi uma ação milagrosa da pessoa do Espírito Santo, né, que veio sobre ela, e Maria se encontrou ali grávida do Espírito Santo, né, que foi a formação do bebê, que foi dado o nome desse bebê de Jesus, que era o Salvador da humanidade, que é o Salvador da humanidade. Então, ele nasceu como qualquer outra criança, até porque naquele tempo era parto normal, né? Nasceu como qualquer outra criança, e não podemos tirar essa característica de Jesus, por mais que por mais que os céticos queiram tirar isso. Jesus, ele cresceu como qualquer outra criança, ele brincou como qualquer outra criança na Palestina, ele crescia em graça, em conhecimento, ele aprendeu a profissão de seu pai, né, que era carpinteiro. Alguns estudiosos atribuem também pedreiro, né, porque a palavra carpinteiro, técno, né, que significa no grego não só alguém que mexe com madeira, mas alguém que mexe com alvenaria, com tijolo, com cimento, né, que era um pedreiro da época. A arqueologia bíblica também vai nos mostrar algo parecido com isso, porque próxima à residência e à cidade onde Jesus morava, existiam construções de casas da época,
e que alguns arqueólogos, os mais renomados, acreditam que Jesus também trabalhou como pedreiro nessas construções, que ele não mexia apenas com madeira, mas o importante é que Jesus aprendeu uma profissão. Ou seja, Jesus cresceu como qualquer outra criança da época, Jesus cresceu, se desenvolveu como qualquer outra criança da época, e ele era o Deus encarnado, né? Como João dizia, o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, não podemos também esquecer que Deus, sendo homem, ele era Deus, né? Que Jesus, sendo homem, ele era Deus. 100% Deus, 100% homem. Ao longo da história da igreja, uma das doutrinas que é muito atacada pelos céticos é exatamente a divindade de Jesus. Porque se eu afirmo que Jesus é divinamente igual a Deus, que ele é Deus, então eu automaticamente afirmo que ele é coexistente com o Pai na eternidade. Lá em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, né? Lá em Gênesis, lá no início, no princípio criou Deus, né? No princípio criou Deus, Jesus já existia lá na eternidade. Antes de tudo existir, Jesus já existia. Junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí os céticos, uma das grandes armas que os céticos utilizam é exatamente, você sabe que da mesma forma como nós vamos ver aqui na lição, que Satanás usa a palavra para querer desvirtuar a palavra de Deus, né? Os céticos também se utilizam dessa mesma ferramenta. Muitos céticos vão dizer que Jesus, ele não é Deus porque ele foi criado, ele foi gerado por Deus. Exatamente por causa de um versículo que nós encontramos em Hebreus 1:15, no Hebreus 1:15, que vai nos dizer: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Por causa exatamente desse versículo, alguns céticos acreditam que Jesus foi gerado por Deus. Não só desse versículo, mas também um versículo que tem lá em Apocalipse, que vai nos falar exatamente sobre que ele foi primeiramente gerado, o princípio da criação de Deus, né? Quando fala a uma das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia Menor. Mas nesse versículo aqui, em Hebreus 1:5, logo em Hebreus, né, que é o livro que fala da exaltação, da superioridade de Cristo, que ele é acima de tudo, acima de todos, ele é acima de Moisés, acima dos sacerdotes, acima de tudo, né, e que exalta, que magnifica a pessoa de Cristo. Os céticos pegam exatamente Hebreus 1:5 e esse vocábulo gerei, né, e hoje te gerei, para dizer que Jesus não é um ser divino, que Jesus foi gerado. Se Jesus realmente foi gerado, ele não pode ser Deus, visto que Deus é eterno e, portanto, incriado, não gerado. Salmo 92 e Salmo 93:2, que o texto de Hebreus 1:5 afirma que Jesus foi gerado, é indiscutível. Realmente está escrito lá, tanto no grego quanto em qualquer outra versão da Bíblia Sagrada, você vai encontrar o vocábulozinho lá, gerei, né? E hoje gerei, não há diferença. Mas como entender essa afirmação se a Bíblia, em diversos momentos, afirma que Jesus é Deus? Como eu coloquei aqui vários versículos, né? Mostrando que Jesus é Deus. Então, como entender isso e como responder aos céticos sobre a divindade do Senhor Jesus? É interessante nós citarmos o seguinte: da onde que o escritor aos Hebreus tirou esta menção? Da onde ele fez? Da onde ele tirou isso? Obviamente, né, ele tem em mente
Salmo 2:7. Salmo 2:7 faz menção exatamente da posição gloriosa de Jesus acima de todos os seus inimigos. Que esta expressão que ele fala lá, que hoje tu és meu filho e hoje te gerei, se encontra em Salmo 2, verso 7. Esta figura do Salmo é de coroação ao rei messiânico, que recebe autoridade para dominar todas as nações. Deus gerou Jesus no sentido que o Filho foi exaltado e colocado acima de todos. Foi nesse sentido que Jesus disse, depois da sua ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não foi isso que Jesus disse, Mateus 28:18? Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse, todo o poder, em algumas versões, né? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Nos fala sobre a exaltação, a superioridade de Deus, a exaltação, a coroação do rei messiânico, né? Qualquer dúvida sobre o significado de Salmo 2:7 e Hebreus 1:5 desaparece quando notamos um fato claro. Todas as vezes que a profecia de Salmo 2:7, tu és meu filho e hoje te gerei, é citado na Bíblia, a sua interpretação por autores inspirados por Deus concorda com o seu contexto original, que trata da exaltação e não da origem de Jesus. Não se fala sobre a origem de Jesus, quando se Deus fez Jesus, mas se trata da exaltação de Cristo. Ah, professor, mas lá em Apocalipse está escrito lá que ele é o princípio da criação de Deus. A palavra ali, princípio da criação de Deus, a palavra grega ali tem o sentido de o iniciador da criação de Deus. Ou seja, foi através dele que todas as coisas foram criadas, mas não que ele foi gerado ou que ele foi criado por Deus primeiramente. Então, todas as vezes que Salmo 2:7 é mencionado, todos os escritores inspirados por Deus, eles relacionam Salmo 2:7 com a exaltação e a coroação messiânica, quando Deus exalta Cristo. E foi exatamente isso que Jesus disse em Mateus 28:18, todo poder foi me dado no céu e na terra. O apóstolo Paulo disse que essa profecia foi cumprida quando Jesus foi ressuscitado. Ele faz menção disso, Atos 13:32 ao 33. Aqui na terra, Jesus se qualificou para ser o nosso sumo sacerdote e foi exaltado a essa posição quando venceu a morte e subiu ao céu. Né? Hebreus 5, do 1 ao 10. Então, o que nós podemos ver é exatamente que Jesus, ele não foi criado. Jesus é um ser divino, ele é Deus, né? Ele é Deus, absolutamente Deus. Deus de Deus, Senhor de Senhor, né? Eterno de eterno, é ele que é o Senhor. Ele é a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus, diversas vezes, Jesus afirma ser um com o Pai. E outra, Jesus disse assim, e eu irei enviar um outro Consolador. Se Jesus fosse uma pessoa diferente, não fosse um ser divino, ele não teria usado a palavra outro Consolador. Porque Jesus fala que ele é um tipo de Consolador, e que o Espírito Santo viria e seria o mesmo tipo de Consolador. Porque a expressão allos é uma expressão grega para se referir outro da mesma espécie. Se Jesus não tivesse usado essa palavra, se Jesus fosse uma pessoa diferente e o Espírito Santo também fosse uma pessoa diferente, nessa questão da divindade, Jesus teria usado a expressão héteros, que é uma expressão grega para dizer outro, mas de espécie diferente. É óbvio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas são três pessoas distintas, são fáceis de distinguir as três pessoas. Trabalham de forma harmônica, trabalham de forma em concordância na eternidade.
não há discordância entre eles. E não são três deuses, mas é um Deus só que subsiste em três pessoas. É bem interessante quando nós analisamos a questão do texto áureo dos judeus, né? O Shemar Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? Quando nós encontramos a palavra hebraica Errad, né? Shemar Israel Adonai, Lehenu Adonai Errad, que significa, essa palavra Errad é uma unidade composta. É como eu me referir a um conjunto de mesa, né? Com as cadeiras. Fala, não, vai ali naquela mesa, com certeza ela é uma unidade composta, ou seja, é uma unidade que possui outros elementos dentro dela. Então, existem muitas particularidades sobre a Trindade na Bíblia Sagrada que vale a pena a gente estar pesquisando sobre isso. Então, essas daqui são as particularidades sobre a divindade de Cristo, que ele é o Deus conosco, sendo Deus, ele é coeterno com o Pai, ele estava na eternidade com o Pai, assim como o Espírito Santo também estava. Ele não foi gerado, ele é o gerador de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas foram feitas por ele e para ele são todas as coisas. Então, com isso, nós entendemos que Jesus, ele é Deus, mas também nós entendemos que quando ele estava aqui na Terra, ele andou como um ser humano. E é exatamente nessa passagem que nós iremos falar agora, que Jesus ele foi tentado como qualquer outro ser humano. Na verdade, existe uma diferença sobre a tentação de Jesus, essa expressão, né? Quando Jesus foi tentado de todas as formas, de todas as maneiras. Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 3, nós encontramos a tentação de Jesus. Esse é um texto muito, muito falado, até mesmo pregado, e existem algumas particularidades desse texto que vale a pena a gente estar mencionando. Eu destaquei aqui as áreas que Jesus foi tentado, né? Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós temos um entendimento de que após Jesus ter sido batizado por João Batista e ele saindo das águas, em ato contínuo o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. É bem interessante quando nós analisamos o texto grego, né? A literatura do texto grego, ele nos traz a ideia de que Jesus foi conduzido para o deserto para se preparar para seu ministério. E quando ele estava lá se preparando para o seu ministério, o diabo apareceu para ele para o tentar, para o fazer fracassar na sua preparação para o seu ministério. Então, com isso, o diabo começa a introduzir as suas áreas das tentações de Jesus, que é o capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observe a expressão, se tu és o filho de Deus, que foi a mesma expressão que Jesus ouviu do Pai quando saiu das águas, quando o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, os céus se abrindo e o Pai falando que tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, Jesus ouviu exatamente esta expressão, tu és meu filho, o próprio Pai dizendo para Jesus, tu és meu filho. Quando Satanás foi tentar Jesus para querer fazer duvidar da palavra, não da palavra logos, aqui não é a palavra logos, mas a palavra rema, a palavra pronunciada, a palavra falada, foi a mesma palavra que Deus falou com Jesus quando ele saiu das águas.
o diabo estava colocando em dúvida a palavra rema, aquilo que Jesus havia ouvido da parte de Deus. Então ele diz, e chegando a ele o tentador disse, se tu és, se tu és. E lá atrás, Jesus tinha ouvido o quê? Tu és, uma afirmação. Tu és meu filho amado e hoje me compraz. Aqui o diabo coloca, se tu és. O diabo sempre colocando dúvidas, né, na filiação de Jesus, como se Jesus realmente era filho de Deus. Aqui, o diabo chama a atenção a Jesus, a umas pedras, e alguns arqueólogos vão nos dizer que estas pedras tinham realmente o formato de pão, né, de pães. Não se sabe, não se afirmar se realmente era isso. Mas uma boa parte dos estudiosos, principalmente os arqueólogos, acreditam que eram formatos de pães, né? E que quando Jesus olhou para eles, o sol do deserto fez com que Jesus enxergasse neles ali o formato bem certinho de um pão, né? Então, quando que o tentador veio? Quando Jesus teve fome, né? Quando Jesus teve fome, Mateus 4:3. E depois, Mateus 4:8, novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. Essas são as áreas que Jesus foi tentado, né? Jesus foi tentado. Existem 3 palavras hebraicas que são traduzidas como provas, ou seja, colocar à prova. A primeira palavra é nassar. Nassar se repete 36 vezes no Antigo Testamento, que tem a intenção de quê? Tentativa de provar a qualidade de alguém ou de alguma coisa. Ela aparece 36 vezes no Antigo Testamento, a palavra nassar. A palavra sarap, fundir ou refinar, um processo de purificação. Ela aparece 7 vezes no Antigo Testamento e é traduzido como prova. É traduzido simplesmente como prova. E a terceira e última palavra, a palavra hebraica para provas, é bahan. Essa expressão bahan é a prova que tem como objetivo mostrar a existência de alguma qualidade. Ela se repete 29 vezes no Antigo Testamento. No grego, nós temos algumas palavras. A palavra grega periazo, essa palavrinha aqui, ó, periazo, aqui já está transliterado, né? Que é traduzida como prova e como tentação no Novo Testamento. Essa palavra periazo, ela é traduzida como prova e traduzida como tentação no Novo Testamento. É usada pela Septuaginta. Nós estudamos na aula passada sobre Septuaginta para traduzir a palavra hebraica nassar. Essa tradução grega do Antigo Testamento, quando Mateus utilizou o grego para escrever, ele usou a palavra periazo para traduzir tentação no Novo Testamento, para traduzir a palavra hebraica nassar. Mateus usa esta palavra em vez de uma outra palavra grega, dokimazo, que seria a mais apropriada para os gregos. Quando os gregos pegam a literatura, eles atribuem a palavra prova ou tentação à palavra dokimazo, que seria a mais apropriada para os gregos. Mateus estava mostrando algo verdadeiro em vez de expor algo falso. Por quê? Porque nassar, que é aqui, ó, que é a primeira palavra hebraica, se repete 36 vezes no Antigo Testamento, tentativa de provar a qualidade de alguém ou de qualquer ou de alguma coisa. Jesus no deserto, Mateus estava mostrando a qualidade de Jesus, a qualidade do Messias. E é bem interessante que nós encontramos um paralelismo, nós encontramos um paralelo, nós encontramos um paralelo. Essas três palavras, essa parte aí, meus irmãos vão encontrar aqui, ó, no comentário histórico-cultural do Novo Testamento,
na página 19, tá bom? Na página 19 vocês vão encontrar todas estas descrições dessas palavras que eu falei para os irmãos, tá bom? E é interessante que você pode ver que Jesus é provado em 3 áreas, que são exatamente as 3 áreas fundamentais da vida do ser humano. E que foi exatamente nessas 3 áreas que Eva foi tentada e o homem foi tentado no jardim do Éden. Que é exatamente as 3 áreas que João descreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15 ao 17. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, 1, concupiscência dos olhos, 2, e a soberba da vida, 3. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe as 3 áreas da tentação de Jesus. Concupiscência da carne, 4:3, Mateus 4:3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo de comida, né? Não que comer seja pecado, mas o comer desacerbado, que a glutonaria, é pecado. Mas naquele momento, se tratando de um desejo da sua carne, que era o jejum, Jesus estava jejuando, e a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus teve fome. Fome é um desejo carnal, não que fome seja um pecado, mas naquela ocasião não fazia parte do propósito de Jesus em comer naquele momento. Então isso é uma concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, Mateus 4:8, e novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses. A continuação do texto vai nos dizer que o diabo pede para que Jesus os dobre, para que ele possa o adore, para que ele possa ser dono de tudo isso, né? Todos os reinos e a glória do mundo. Isso é concupiscência dos olhos, toda a beleza e esplendor da glória do mundo e dos reinos da época, fala sobre a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Novamente, Satanás vem provar naquilo que Deus havia falado a Jesus. Soberba da vida aqui, ó, soberba da vida, Mateus 4:6. Olha lá o que Mateus 4:6, o diabo vai usar a mesma expressão, se tu és o filho de Deus, para exatamente falar que Jesus se lance de lá, né? Lança-te, se tu és realmente o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, né? Que o teu anjo dará ordem ao teu respeito para que te protejam, que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Então, a soberba da vida, Jesus sabia que ele era filho de Deus, mas ele não entrou na jogada de Satanás e ele não se alimentou da soberba da vida. Observe o seguinte, Gênesis 3:6, no Éden, Satanás tentou e conseguiu. Ele conseguiu derrubar o homem no jardim do Éden. Da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma artimanha, na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ele foi lá no deserto para querer tentar Jesus. Ele tentou Jesus, mas fracassou. Glória a Deus por isso. Ele fracassou e Jesus disse: vai-te, Satanás. Na mesma hora, Satanás foi embora, o deixou, e a Bíblia vai nos dizer que vieram os anjos e serviram a Jesus. Oh, glória! Glória a Deus! Jesus, ele, em todo o seu ministério terreno, Jesus foi vencendo Satanás gradativamente até chegar na sua morte de cruz, e fechando com chave de ouro a sua ressurreição para poder
nos garantir a vida eterna e o domínio da vida eterna superior à morte. Esse daqui é exatamente as 3 áreas que Jesus foi tentado. A relação de Jesus com a Bíblia Sagrada é exatamente essa. Jesus ele é divino, tem escritos de Jesus em todo o Antigo Testamento, é cumprido sobre Jesus no Novo Testamento. Jesus confirma as leis do Antigo Testamento e Jesus vive determinadas leis que dizem respeito ao seu ministério, à sua vida, à sua morte, à sua ressurreição. Ele vive aquilo ali. Jesus, ele é citado por diversas vezes como o Messias. Jesus fala sobre a sua divindade várias vezes, principalmente no Evangelho de João, que é uma característica das epístolas ou das literaturas de João, né? De destacar a humanidade e a divindade de Jesus. Já falei sobre isso nos outros vídeos anteriores, das outras aulas, até a questão de Cerinto, né? Que é aquele cidadão que deu trabalho para João. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido aí acrescentar alguma coisa para o seu conhecimento. E eu tenho certeza que esta aula será magnífica para você e para seus alunos. Nossa próxima aula é a penúltima aula desse trimestre. É a lição de número 12, onde iremos falar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu aguardo você mais uma vez nesta lição que iremos estudar juntos para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Este conteúdo está disponível na descrição do vídeo, você pode baixar e usar como você bem entender. Que Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula, na próxima lição de número 12. Eu tenho certeza que seremos juntos abençoados por Deus. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.